Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 122. Nós estamos meditando nos Salmos de Romagem e hoje nós vamos meditar no Salmo 122. Na semana retrasada, nosso primeiro estudo no Salmo 120, nós falamos aqui sobre uma das dificuldades que nós encontramos na caminhada cristã, assim como os peregrinos encontravam caminhando para Jerusalém, para louvar o Senhor na cidade de Jerusalém. Nós falamos, irmãos, sobre as dificuldades que vêm de fora, né? Pessoas que atacam os servos de Deus, que tentam abalar a fé dos servos de Deus. O salmista do Salmo 120 passou por isso e ele estava angustiado. No Salmo 121, na semana passada, nosso irmão Vitor trouxe um estudo aqui falando sobre uma outra dificuldade que nós encontramos na caminhada cristã. E essa não vem de fora, não vem de outras pessoas, mas de dentro, né? O medo, o desespero, a ansiedade por não saber de onde vem o nosso socorro, o nosso refúgio. Mas aí o salmista prega para si mesmo, relembra as promessas pactuais de Deus, então ele se conforta crendo que o seu socorro vem do Senhor. E agora, irmãos, no Salmo 122, nós vamos falar não de um momento de angústia, nem mesmo de um momento de medo, mas o salmista aqui expressa alegria. É um texto bastante conhecido e eu quero ler juntamente com os irmãos a uma só voz. Todos encontraram? Salmo 122, leamos todos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para esse momento de oração e de meditação na tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, me use e também abençoe os meus irmãos para que nós possamos todos entender e praticar a tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu disse, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 122, né? O terceiro estudo nosso nos Salmos de Romagem. E aí, como de costume, um esboço, né? Um esqueleto do nosso estudo. O que nós vamos falar hoje? O tema é bênçãos da casa do Senhor. No primeiro estudo nós falamos sobre como lidar com a mentira, né? As calúnias, as difamações, depois como lidar com o medo, as dificuldades que nos deixam ansiosos na caminhada cristã. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre as bênçãos de Deus que nós recebemos ao comparecer à casa do Senhor, né? Quais são as bênçãos que nós recebemos como povo de Deus quando nós nos congregamos, né? quando nós estamos juntos com o povo de Deus. E aí o Salmo vai demonstrar pelo menos 3 delas em cima aqui do exemplo do salmista. Na introdução nós vamos falar um pouco sobre o contexto do Salmo 122 e as 3 bênçãos, irmãos, são alegria, comunhão e paz. Veja, o salmista, ele expressa alegria e contentamento por ir à casa do Senhor, juntamente com o povo do Senhor, para adorá-lo. Depois, irmãos, ele vai falar da comunhão, como o povo de Deus é um povo unido, e este povo unido é protegido por Deus, é guardado pelo Senhor. E por último, irmãos, o salmista, ele ora pela paz e pela prosperidade da cidade de Jerusalém, cidade essa onde ficava o templo, né? Então ele ora a Deus e chama os seus irmãos a orarem também pela paz de Jerusalém. Então nós vamos falar sobre essas bênçãos, bênçãos que todos nós aqui já sabemos quais são. Todos nós aqui já desfrutamos. Certamente você já conhece essas bênçãos que nós encontramos na casa do Senhor, junto com o povo do Senhor. Creio que não será nenhuma novidade para nós esse estudo, mas certamente, irmãos, relembrar essas bênçãos que nós recebemos é algo que certamente nos trará edificação. Então, na introdução, meus irmãos, quero falar um pouco sobre o autor, né? Ele estava bonito ali, é só uma pintura, tá certo, irmãos? É o rei Davi, né? É uma representação do rei Davi. E esse texto, irmãos, foi escrito pelo rei Davi, né? Os irmãos podem ver que aí no título está escrito Cântico de Romagem de Davi. Então, diferente do primeiro salmo e do segundo, que não tem assinatura, nós não sabemos quem escreveu, o Salmo 122 nos mostra que foi Davi quem escreveu. E, meus irmãos, Davi escreveu pelo menos 4 dos 15 salmos de Romagem. Nós já falamos que os salmos de Romagem, que nós estamos estudando, vai do 120 até o 134. Desses 15 salmos, 4 foram escritos por Davi. O 122, que é este que nós estamos estudando, o 124, o 131 e o 134. Há quem diga que o Salmo 133 também foi escrito por Davi. Os irmãos conhecem o Salmo 133, né?
Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Dizem que esse texto foi escrito pelo rei Davi na ocasião em que ele conseguiu conquistar todo o território de Israel. Quando toda a nação estava unificada, então ele fez o Salmo 133 como uma forma de louvar a Deus pela união do povo. Então veja, uma ideia muito parecida com o que nós vemos aqui no Salmo 122. Então, é provável que o Salmo 133 também tenha sido escrito por Davi. É provável, irmãos, que ele, Davi, tenha feito a peregrinação para Jerusalém também, antes de se tornar rei. Antes de se tornar rei, é possível que Davi também tenha participado dessas peregrinações. Talvez Davi tenha se juntado, é provável que ele tenha se juntado com o povo e ido pelo caminho até Sião adorar o Senhor 3 vezes por ano, ou no mínimo uma vez por ano, para celebrar culto ao Senhor. E aí, irmãos, depois esse hino ele foi adotado pelos peregrinos, porque ele expressa exatamente o sentimento que os peregrinos tinham quando estavam indo para a casa do Senhor. Vejam, eles pegam este salmo aqui, composto por Davi, porque ele tem tudo a ver com a caminhada do povo de Deus. O povo de Deus, irmãos, eles iam alegres. Tanto é fato que nós já falamos aqui, eles cantavam estes salmos não quando chegavam no templo. Obviamente, quando eles chegavam no templo, eles também cantavam, ofereciam sacrifícios, faziam suas ofertas, mas no caminho eles já iam adorando a Deus, cantando os salmos de romagem. Então veja, o povo de Deus ia alegre para a casa do Senhor. E aí, irmãos, neste salmo, Davi ele se alegra junto com os seus irmãos, junto com outros que participavam dessa romagem, porque Deus havia escolhido um lugar para colocar a Arca da Aliança. Os irmãos devem saber o que é a Arca da Aliança. Os irmãos devem se lembrar que a Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, não é? E essa caixa, meus irmãos, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo, não é? E agora, Davi se alegra porque a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, estava num lugar específico onde o povo podia ir até lá, oferecer os seus sacrifícios e adorar ao Senhor. Então, irmãos, quando ele escreveu este salmo, ainda não havia um templo, o templo de Salomão, que foi construído somente com seu filho, anos depois. Então veja, ele escreveu este salmo, quando ele escreveu, ainda não havia um templo, era um tabernáculo que estava em Jerusalém, e Deus determinou que este seria o lugar onde o seu nome seria lembrado e adorado, celebrado. Então veja, Davi, junto com seus irmãos, os peregrinos, eles se alegram porque existe um lugar onde eles podem juntos ir até lá e celebrar culto ao Senhor. E aí, irmãos, ele motiva as pessoas a participarem do culto no santuário, no tabernáculo. E ele diz, irmãos, que a prosperidade do povo, a alegria do povo de Deus está, irmãos, ligada ao fato de Deus ter escolhido aquela cidade, Jerusalém, e aquele lugar para ali também colocar o trono do rei, o lugar da onde Deus dispensaria a justiça, O texto vai dizer que os tronos de justiça estavam ali, em Jerusalém. Isso está escrito no versículo 5. Então vejamos, Deus queria que o povo fosse até lá cultuar, mas isso também nos mostra, irmãos, que o desejo de Deus era proteger, cuidar e ajudar o seu povo que o adorava. Portanto, irmãos, o Salmo 122 ele revela não apenas a alegria do salmista em poder cultuar e o seu desejo pelo bem-estar da cidade, mas também demonstra, irmãos, várias bênçãos que nós recebemos de Deus, nós, o povo de Deus, recebemos quando nós juntos cultuamos ao Senhor. Então veja, não é apenas uma obrigação. Cultuar a Deus não é apenas um dever, mas é também algo que deve nos encher de alegria, algo que deve nos fazer ficar animados por estar na casa do Senhor. Então veja, ele lista aqui essas bênçãos, ele identifica que essas bênçãos. No versículo 1 e 2, ele fala da alegria, do contentamento, da satisfação em ser convidado e ir até a casa do Senhor. Depois ele vai falar, irmãos, no versículo 3 a 5, nos versículos 3 a 5, sobre a segurança, sobre a comunhão, a unidade que há no povo de Deus em Jerusalém. E depois, nos versículos 6 a 9, ele vai fazer uma oração, como eu já disse, para que Deus traga paz sobre aquela cidade. Veja, irmãos, diante disso, nós podemos facilmente ver como esse texto se aplica para nós hoje, nós vivemos agora na nova aliança, é verdade, mas esse texto traz aplicações bastante específicas para nós hoje, meus irmãos. Mostra como nós devemos reagir com essa mesma realidade aqui. Qual deve ser o nosso sentimento quando nós também somos chamados a congregar, a fazer parte do povo de Deus. Tanto quanto, irmãos, confrontador, Quando nós lemos um texto como esse, nós geralmente nos perguntamos: será que eu tenho me alegrado, assim como o salmista, de poder ir à casa do Senhor? Veja, irmãos, como o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja, ele está alegre simplesmente por receber um convite para ir para a casa do Senhor. Então nós vamos ver aqui, irmãos, essas bênçãos. Que bênçãos são essas?
Primeiro, alegria e contentamento. O salmista ele começa o texto já falando de alegria. Diferente do Salmo 120, que ele já começa falando de angústia, na minha angústia. Diferente disso, o Salmo 122 começa alegria. Ele já começa expressando alegria, contentamento. Davi lembra, irmãos? Davi ele vai lembrar a sua alegria quando seus irmãos fizeram um convite. Veja, ele está relembrando de algo que aconteceu no passado. Ele está lembrando que ele ficou alegre no dia que os seus irmãos lhe chamaram para ir para a peregrinação até o templo. Eu quero que vocês notem, irmãos, neste texto, que a alegria do salmista se dá pelo simples fato dele ter sido convidado para o culto. E esse sentimento, irmãos, ele nos demonstra a ansiedade, a espera do salmista em aguardar o dia da peregrinação. O que dá a entender aqui, irmãos, é que o salmista estava ansioso esperando esse dia. E quando seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos bateram na porta dele e disseram: olha, Davi, é hoje. Hoje é o dia de ir para o culto. Hoje é o dia que nós vamos andar até Jerusalém. A caminhada é longa, é cansativa, é perigosa, mas é hoje. Hoje é dia de nós oferecermos os nossos sacrifícios. E o texto vai dizer que o salmista se alegra com isso. Se alegra com esse convite. O peregrino, irmãos, ele morava longe, muito longe de Jerusalém. Quando chegou a época da festa, os amigos então iam lá, convidavam para que eles pudessem ir juntos a Jerusalém para adorar o Senhor. E aí o coração do salmista se enche de exultação, de alegria. Ele queria servir a Deus em comunhão com o seu povo. Ele se alegra, irmãos, porque era o dia dele oferecer os sacrifícios ao Senhor. Era o dia dele receber o perdão de Deus. Era o dia dele oferecer a Deus as suas ofertas. Então vejamos, o salmista nos mostra uma grande lição aqui. Uma lição que nós também devemos aplicar nas nossas vidas. Assim como o salmista, irmãos, nós também devemos ter total alegria quando chegar o dia do Senhor, né? O dia de nós cultuarmos ao Senhor. Veja o privilégio que nós temos, né? Porque o salmista tinha que andar quilômetros para chegar na casa do Senhor, e mesmo assim ele ia alegre. Às vezes nós ouvimos histórias, né? Nossos irmãos do sítio, das congregações do sítio, geralmente contam histórias de como antigamente eles iam a pé lá para Mulungu, né? E os cultos lá, eles iam a pé, adultos, homens, mulheres, crianças, às vezes carregando uma caixa de som. E eles dizem: irmão, naquela época parece que ainda era melhor, as pessoas iam ainda mais animadas, né? As pessoas ainda sentem saudade dessa época. E veja, irmãos, às vezes nós moramos pertinho da igreja, às vezes muitos de nós aqui temos carro, moto, carona, e às vezes nós não expressamos o mesmo sentimento de alegria que o salmista, ou como os nossos irmãos do passado, ou como tantos outros ainda hoje, que ainda enfrentam um grande desafio para ir à casa do Senhor, mas mesmo assim ainda vão com alegria. Uma vez eu estava lendo um livro, irmãos, sobre uma história de um casal de pastores da nossa igreja, da igreja presbiteriana. Eles estavam plantando igreja, se não me engano, na Amazônia. E lá, no meio de muita floresta, muita mata, coisas desse tipo, o autor do livro, o pastor, ele conta que tinha uma irmãzinha, uma senhorinha, que ela ia sempre para a igreja com um machado. Todo domingo ela estava lá no culto com um machado. Aí um dia ele não aguentou e perguntou para ela: minha irmã, por que a senhora veio para a igreja com um machado? Ela contou: não, pastor, é porque teve uma vez que eu estava vindo e eu não consegui chegar no culto, porque estava chovendo muito, o rio que eu atravesso encheu, e aí eu não consegui atravessar, e nesse domingo eu perdi o culto. Aí depois disso, toda vez eu venho com um machado, porque se a água estiver alta de novo, eu corto um tronco de alguma árvore, alguma madeira, e faço uma ponte e consigo chegar no culto. Veja, irmãos, eu acredito que ninguém aqui tem que atravessar nenhuma ponte, cortar nenhuma árvore para chegar até o culto, né? Muitos de nós moramos pertinhos, muitos de nós aqui temos carro, moto, carona e coisas desse tipo. E muitas vezes nós não temos expressado, irmãos, o mesmo sentimento, enquanto que muitos irmãos passam por uma dificuldade tremenda para poder cultuar. Por exemplo, em países onde é proibido ser cristão, né? Países onde os nossos irmãos possuem apenas algumas partes da Bíblia, bastante escondidas. Alguns têm que cultuar em lugares subterrâneos, escondidos. Imagine, irmãos, ter que cantar a Deus, cantar louvores ao Senhor, bem baixinho, para não serem ouvidos e não perderem a sua vida. E muitos desses irmãos, mesmo com as limitações e as dificuldades, cultuam a Deus com alegria. E a verdade, irmãos, é que nós muitas vezes não expressamos a mesma alegria, o mesmo sentimento. Nós não temos o mesmo contentamento que o salmista expressa aqui. Então que Deus nos ajude, que Deus nos coloque dentro de nós, irmãos, esse ânimo por buscar a presença do Senhor e estar em comunhão com o seu povo. E aí no versículo 2, irmãos, o salmista ele vai relatar o seguinte: ele mostra o momento em que os peregrinos chegaram em Jerusalém. Veja, o Salmo 120 e 121, os irmãos lembram que nós falamos aqui sobre as dificuldades do caminho, não é? O Salmo 122, irmãos, não fala do caminho até o templo, fala da chegada, né? O texto mostra aqui, irmãos, o fim da caminhada. Eles caminharam, passaram por muitas dificuldades, muitos obstáculos, correram vários riscos, mas agora eles chegaram. E olha o que o salmista diz no verso 2: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então veja, irmãos, o
salmista, ele mostra que as provações da viagem chegaram ao fim. E agora a grande alegria quando eles atravessaram os portões que eles já avistavam de longe. Assim como nós já falamos anteriormente, irmãos, assim como a caminhada dos peregrinos tinha um fim, né? Eles chegavam no seu destino e adoravam ao Senhor. A nossa vida aqui, irmãos, por mais que ela seja cheia de dificuldades e obstáculos, nós também um dia nos alegraremos quando nós chegarmos nas portas da Jerusalém Celestial. Quando nós adentrarmos os portais, não da Jerusalém física, como fizeram os peregrinos, mas da Jerusalém que nos aguarda no novo céu e na nova terra. Veja, irmãos, esses três textos aqui, esses três textos que nós estudamos, eles formam uma sequência bastante interessante, né? O Salmo 120 mostra o peregrino, o viajante, numa terra totalmente distante, numa terra que não é a sua, numa terra hostil, cheia de dificuldades. Isso está no versículo 5 e 6 do Salmo 120. Depois do Salmo 121, irmãos, ele está um pouco mais perto da cidade, né? Ele já pode ver a montanha, ele já pode ver o Monte Sião, ele já sabe de onde vem o seu socorro, ele já consegue ter um vislumbre da presença de Deus. E agora, no Salmo 122, ele chegou no templo e pode adorar o Senhor juntamente com o povo de Deus. Veja, irmãos, um reflexo bastante completo do que nós também enfrentamos na nossa caminhada cristã. Um pouco, irmãos, da nossa história também, neste mundo, nessa peregrinação que nós também estamos envolvidos. E aí, irmãos, continuando aqui, a segunda bênção que o salmista expressa aqui é a comunhão e a segurança de estar na casa do Senhor, na cidade onde se encontra a casa do Senhor. Isso está, irmãos, nos versos 3 a 5, onde o salmista diz: Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E aí, irmãos, nessa segunda estrofe do Salmo, Davi ele faz uma descrição da cidade de Jerusalém, e ele expressa, irmãos, o quanto ele admira essa cidade. Davi ele começa a fazer uma descrição das coisas que há nessa cidade, e como ele é feliz em poder contemplar essas coisas. Certamente, irmãos, para os que vinham de longe, para aqueles que faziam essa longa caminhada até Jerusalém, olhar para aquela cidade, meus irmãos, era no mínimo algo emocionante. Era algo que enchia eles de alívio, de contentamento, como diz o verso 2, mas também era algo que enchia eles de admiração. Eles olhavam, irmãos, para aquela cidade, para aquela civilização, e viam como a cidade de Jerusalém era organizada, como ela era forte, como ela estava numa posição elevada, como ela era uma cidade segura para o povo de Deus viver. E eles sentiam paz. Um povo que acabou de passar por uma trajetória de perigos e dificuldades, agora chega num lugar onde eles podem ter paz, ter segurança, juntamente com o povo de Deus. Essa era uma cidade compacta, como o salmista vai dizer. Versículo 3. Então vejamos, o salmista vai dizer que era uma cidade compacta e bem ordenada. Essa era a capital de Israel, meus irmãos. E aí o salmista, irmãos, ele celebra três características de Jerusalém. Ele vai destacar aqui três coisas. Primeiro, Jerusalém era uma cidade unida, compacta, condensada, né? O povo de Deus estava junto, unido. E aí no versículo 4 o texto vai dizer que as tribos se dirigiam para cultuar ali em Jerusalém. Versículo 4: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, todas as tribos de Israel, espalhadas em todo o território de Israel, se juntavam, peregrinavam até a cidade de Jerusalém para cultuar o Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, era um lugar de onde Deus dispensava a justiça sobre o seu povo. Veja, irmãos, era ali na cidade de Jerusalém onde estava o trono do rei. Era a capital religiosa, porque ali havia o templo, mas também era a capital política, porque a casa real, o trono do rei, estava ali em Jerusalém. Então era dali que Deus cuidava do seu povo. Era dali que saía o poder do povo de Israel. Aí o salmista mostra isso para nós de forma bastante clara. Irmãos, as três características que eu acabei de destacar, a segurança, a comunhão, a unidade do povo, é a que mais se destaca. Jerusalém era um símbolo da união do povo de Deus, assim como nós encontramos no Salmo 133. Todas as tribos se dirigiam até aquele lugar. E essa união, irmãos, ela nunca teve o objetivo de ser uniforme. Não era para ter um único povo, com uma única cultura, com um único estilo. Veja, o povo de Deus é caracterizado na Bíblia como um povo de várias tribos, várias famílias diferentes. Nós vemos isso lá em Gênesis 49, Deuteronômio 33. Então vejamos, o Salmo 122, no verso 4, mostra que todas as tribos, as 12 tribos, estavam ali reunidas para celebrar ao Senhor. Vejamos, esse era um laço muito maior do que simplesmente sanguíneo, familiar. Essas eram as tribos do Senhor. Jerusalém, irmãos, era o lugar de encontro dessas tribos para simplesmente louvarem ao Senhor. Veja, irmãos, isso é um reflexo da igreja hoje. A igreja não é feita por uma única família. A igreja é a junção de várias famílias, né? Várias famílias se unem formando uma nova família.
né? A família do povo de Deus. Eu quero trazer um comentário desse autor chamado Derek Kidner. Ele diz o seguinte: o objetivo dessas festas de romagem era render graças, ou seja, era cultuar a Deus, e não primariamente buscar a união ou a prosperidade. Então veja, a união, a comunhão, a prosperidade não era o objetivo central. O objetivo central é o culto a Deus. Essas eram dádivas adicionais decorrentes da ocasião, e não a razão de ser dela. A adoração pagã, pelo contrário, era por demais, desavergonhadamente, um meio de se obter seus próprios desejos. Então vejamos, por que o povo de Deus se junta num único lugar? Para quê? Para fazer o quê? Para louvar a Deus, para bendizer o seu nome, para prestar culto a Ele. O mesmo se aplica aos cultos dos dias de hoje, da Igreja de Cristo hoje. Todos nós nos reunimos num dia dedicado ao Senhor. No nosso caso, nós entendemos que esse dia é o domingo. Nós nos reunimos para quê? Para cultuar, para renovar a aliança que nós temos com Deus. Nós fazemos isso toda semana. E de brinde o que nós ganhamos? As bênçãos desse ajuntamento. Veja, Deus não nos reúne para nos abençoar. Não é esse o propósito principal. O propósito principal é nós rendermos graças ao Senhor. Isso já nos ensina algo aqui, irmãos. Você não vem para a igreja receber nada. Em primeiro lugar, você vem para dar, para entregar, para ofertar. Não é? O quê? Orações, louvores, fé, dedicação, né? A declaração da sua devoção a Deus, mediante a sua palavra pregada. Então veja, nós vemos para oferecer a Deus. Neste processo, irmãos, nós somos abençoados. Então veja, não é o objetivo do culto, nós não merecemos, mas mesmo assim Deus ainda nos abençoa através do ajuntamento do seu povo. Então vejamos, o salmista destaca isso aqui com bastante precisão. E aí, em terceiro e último lugar, o salmista vai mostrar a bênção da paz que o povo de Deus desfruta, da prosperidade que vem mediante a casa do Senhor, a união do povo de Deus. Paz e prosperidade. Olha o que ele diz nos versos 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, irmãos, o salmista, ele se alegrou quando ele foi convidado pelos seus irmãos para ir para o templo adorar o Senhor. Ele ficou admirado quando chegou na cidade, quando seus pés se posicionaram ali nos portais de Jerusalém. E agora, depois de estar ali, ele expressa, irmãos, o desejo do seu coração. Ele pede aos seus irmãos, ele convoca o povo de Deus a orar pela paz de Jerusalém. Ele conclama aos seus irmãos a orarem pela paz, pelo bem-estar, pela prosperidade daquela cidade abençoada, daquela cidade sagrada que Deus havia dado ao seu povo. Aqueles irmãos eram tempos turbulentos. Na verdade, o povo de Deus sempre passou por tempos difíceis. O próprio Davi, quem compôs esse salmo, que era um homem de guerra, né? Ele tinha o seu exército e ele tinha conquistado as nações ali ao redor de Jerusalém. E ele sabia, irmãos, que não eram poucas as vezes que outros povos tentavam atacar a cidade de Jerusalém, tentando saquear aquela cidade, tentando conquistar aquela cidade ou os campos ali ao redor de Jerusalém. Sabendo disso, sabendo dos riscos, apesar de Jerusalém ser uma cidade que ficava numa montanha, o que era muito difícil de outras nações atacarem, mesmo assim, isso aconteceu algumas vezes. Então o salmista ele ora para que Deus proteja a sua cidade santa, a cidade onde está ali, o lugar onde Deus é adorado. Isso ele faz também convidando os seus irmãos. E aí, irmãos, é interessante que é um jogo de palavras aqui. O salmista faz algo aqui bastante curioso. A palavra Jerusalém significa fundamento da paz. A palavra, o nome da cidade, significa fundamento da paz. Então veja, o salmista pede para que haja paz na cidade, que é o fundamento da paz. Veja, irmãos, ele convoca os seus irmãos a intercederem pelo bem-estar daquela igreja, para que não falte paz, harmonia, prosperidade naquele lugar. Perceba, irmãos, que o que está em jogo aqui, o que está em vista aqui, não é apenas a nação como um todo, mas também os seus amigos íntimos, os seus irmãos. Olha o que diz o versículo 8. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. O salmista ora e pede que os seus irmãos orem pela paz de Jerusalém, porque ele sabe que os seus irmãos, aqueles que também fazem parte do mesmo povo que ele faz, moram ali. E os que não moram, visitam aquele lugar para cultuar ao Senhor. Ele percebe, irmãos, que a bênção de Deus para ele e para os seus irmãos, em particular, depende da prosperidade daquela cidade. E isso também, irmãos, se aplica ao templo. Pelo fato da casa de Deus estar em Jerusalém, o salmista ora para que aquela cidade seja uma cidade próspera e para que haja paz naquele lugar. Veja, irmãos, que lição preciosa, né? O salmista, ele ora pela paz daquela cidade para que eles pudessem livremente se reunir, rever os seus irmãos, os seus amigos e estarem juntos ali na casa do Senhor. Isso nos ensina, irmãos, nosso dever também
como cidadãos, visando também o bem-estar da igreja. Né? Assim como o salmista, nós devemos rogar a Deus pela nossa nação, pela nossa cidade, né? Para que Deus abençoe o lugar onde nós moramos, o lugar onde nós estamos inseridos, porque, consequentemente, a nossa igreja também será abençoada. É isso que o salmista faz aqui. Irmãos, a alegria e o dever de cultuar a Deus, a alegria e o dever de cultuar a Deus não são excluídos na nova aliança. O amor pela presença de Deus num lugar específico não é coisa só do Antigo Testamento. Muitos podem dizer assim, tá certo, irmãos, irmão, mas lá em João 4:24, Jesus disse à mulher samaritana que não existe mais lugar santo. Não existe mais, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não está mais procurando lugares, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De fato, irmãos, Deus não está aqui nessas quatro paredes, de modo que ele só pode ser adorado aqui. Isso é verdade. Essa lei de ir para um lugar específico, adorar o Senhor, naquele templo, naquela cidade, não se aplica mais. Você não precisa sair daqui até Israel, até Jerusalém, para adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor aqui mesmo, na sua cidade. Não existe mais essa ideia de lugar santo. Tudo isso era sombra que apontava para Cristo. E uma vez que Cristo veio, irmãos, isso não é mais necessário. Quando nós dizemos, irmãos, falamos sobre a importância de nos congregarmos, de estarmos juntos para prestar culto ao Senhor, nós não estamos focando no lugar, tá certo? Nós não queremos que Deus habita em templos feitos por mãos humanas. Quando você for embora, isso aqui é só um prédio, é só uma casa, são paredes, tá certo? Deus não vai ficar aqui esperando até o próximo domingo, ou até a próxima quarta-feira, tá certo? Onde o povo de Deus está, ali é a igreja, tá certo? Então, quando nós falamos disso, nós não estamos falando do edifício, do templo físico, nós estamos falando do povo, tá certo? Nós estamos falando do povo. Atos 2, do 42 ao 47, vai dizer que o povo de Deus se reunia, unânimes, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Eles estavam juntos ali todo o primeiro dia da semana, todo domingo, para celebrar culto ao Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, vai dizer: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então, irmãos, assim deve ser nos dias de hoje. Embora não haja mais lugar santo, embora você não esteja limitado a adorar a Deus apenas no templo, tá certo? Como era na antiga aliança, a necessidade de congregar, de estar junto do povo de Deus, ainda é necessária, não foi abolida. Existem bênçãos, irmãos, que nós só desfrutamos na comunhão dos santos. Existem bênçãos que você só vai receber quando você estiver reunido com o povo de Deus. Augusto Nicodemos, ele tem um comentário que eu gostaria de ler, o que ele diz sobre esse texto. Ele diz assim: você deveria se alegrar pelo privilégio que tem de fazer parte da igreja de Deus e cultuar a Ele juntamente com os irmãos. Medite na alegria do salmista. Da mesma forma como ele se alegrava por poder ir a Jerusalém, para a casa do Senhor, todos nós deveríamos nos alegrar e comemorarmos quando chegar o domingo. Quando poderemos, com os nossos irmãos, cantar louvores a Deus, ser instruídos na palavra dele, de renovação espiritual. Então vejamos, o povo, eles se alegravam pelo privilégio de ir à casa do Senhor, e eles só podiam ir, irmãos, muitos deles, 3 vezes por ano. 3 vezes por ano eles podiam ir. Muitos deles, alguns, uma vez por ano só. Veja, irmãos, nós temos um privilégio muito maior do que o do salmista aqui. Nós desfrutamos de uma graça muito maior do que o salmista aqui do Salmo 122. Então veja, se você lê o Salmo 122 e fica admirado, pensando algo mais ou menos assim: meu Deus, como o salmista no Salmo 122 se alegra em poder ir à casa do Senhor. Se ele olhasse para nós, ele ficaria com inveja da gente, porque a gente tem um privilégio muito maior que o dele. Se ele se alegrava em poder ir 3 vezes no ano, às vezes uma vez no ano, imagine nós, irmãos, como então nós deveríamos nos expressar diante disso? Nós que podemos estar na casa do Senhor muito mais do que 1 ou 3 vezes na semana. A igreja, irmãos, é um lugar de comunhão e de segurança. Assim como o peregrino se encantou com a cidade de Jerusalém ao entrar por aquelas portas, nós também, irmãos, devemos nos deleitar com a igreja de Cristo, nos alegrar, nos encantar com a beleza do povo de Deus. Não significa, irmãos, que a igreja não tenha defeito, né? O salmista se alegra porque ali em Jerusalém há os tronos de Davi, né? O reinado. Mas nem sempre os reis faziam o que era certo. Os reis, muitas vezes, eles pecavam, faziam o que era contrário à vontade de Deus. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. Nossos irmãos erram, pastores erram, presbíteros erram. Todos nós falhamos, mas a igreja é feita de pecadores arrependidos. Pecadores que estão no processo de crescimento, de santificação, que também estão peregrinando juntamente conosco, caminhando para a verdadeira Jerusalém. Assim como Davi, irmãos, intercedeu pela paz de Jerusalém, assim como ele orou, haja paz em Jerusalém, nós também devemos orar pela paz, pela harmonia, pelo crescimento, pela prosperidade da nossa igreja, né? Nós devemos ter esse sentimento de nos alegrarmos com a casa do Senhor, com o povo do Senhor,
de admirarmos a sua beleza, admirarmos a beleza das famílias que juntas compõem a família de Deus e orar muito para que Deus cuide, abençoe o seu povo. Amém, meus irmãos? Que nós possamos então aprender as lições que o salmista nos ensina aqui nessa passagem. Vamos orar?